nome é Adriana e quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui nesse novo canal, Diário de Santa Faustina. O tema de hoje é humildade, uma palavra conhecida por todos, mas incompreendida por muitos. Talvez incompreendida porque na prática ela é muito difícil de ser exercitada. Humildade é uma das principais virtudes dos santos. Não tem como você chegar à santidade sem exercitar a humildade. E você se considera uma pessoa humilde? Algumas características da pessoa humilde são a simplicidade, a mansidão, respeito para com o próximo e tantas outras que nos fazem querer imitar o nosso Senhor Jesus. A pessoa humilde não é arrogante. Ela tem a clareza de que ela não é melhor ou superior a ninguém nesse mundo. A humildade tem um impacto em todas as áreas de nossas vidas, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e até com você mesmo. Na minha opinião, nunca foi tão difícil como nos tempos atuais exercitar a humildade. E digo isso por causa da tecnologia. Nós estamos vivendo na era do eu. Eu tudo posso, eu tudo consigo. E sim, essa afirmativa somente é válida se você completar a frase com através de Jesus eu tudo posso, pois somente com Ele tudo, essa palavrinha tudo, tem real significado. Quero mencionar uma pesquisa feita em 2013 numa universidade daqui dos Estados Unidos com os milênios, que são aqueles nascidos entre 1979 e 1995. Nessa pesquisa foi constatado que houve um aumento grandioso quanto ao narcisismo, que é aquela pessoa que tem como característica a admiração exagerada de sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Essa pessoa tem uma necessidade louca de atenção e admiração, ou seja, é exatamente o oposto do que uma pessoa humilde apresenta. E quem nunca ouviu falar ou já tirou uma selfie? Essa palavra está tão incorporada no nosso vocabulário que nem precisa de tradução. Mas para ficar bem claro, a palavra selfie é o ato de tirar fotos de si mesmo. E como para tudo há uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, foi publicado que a cada 10 segundos, 1000 selfies são postadas no Instagram. Ou seja, é muita coisa, hein? Ser humilde não significa que devemos nos convencer de que somos inúteis ou pessoas desprezíveis. Significa que o meu desejo é de servir e amar o próximo. É esvaziar de mim mesmo para que eu possa me encher de Deus. É querer ser semelhante a Deus. Se olharmos no índice temático do Diário de Santa Faustina, lá nós vamos encontrar mais de 30 passagens relacionadas a esse tema, a humildade. Esta era, sem dúvida, uma das grandes virtudes de Santa Faustina. No parágrafo 1503, Irmã Faustina diz que bem no início de sua vida religiosa, logo depois do noviciado, ela começou a exercitar-se de forma especial na humildade. E, portanto, ela não apenas suportava as humilhações que Deus a enviava, mas ela mesma as procurava. E é exatamente isso que precisamos fazer, nos exercitar na humildade. A nossa inclinação humana é sermos o quê? Orgulhosos. Nós temos aquela necessidade de sermos reconhecidos e admirados por todos. A humildade ela vem acompanhada da humilhação. E quando estudamos mais a fundo sobre a humildade dos santos, entendemos que o desejo pelo desprezo, a consciência de saberem que nada são, nada mais é do que o amor por Jesus. Eles amam tanto a Jesus que desejam se assemelhar a Ele. E para aprofundarmos nesse tema, convido você a acompanhar esta live com a irmã Graziele,
onde falamos mais sobre essa grande virtude que é a humildade. Acompanhe e compartilhe este vídeo. E nós vamos agora ler agora, quem puder pode colocar aí, porque vocês sempre perguntam. É o parágrafo 270 do Diário de Santa Faustina. Essa palavra não é de Santa Faustina e nem do próprio Jesus, mas do confessor dela. Ele fala: sem humildade não podemos agradar a Deus. Exercite-se no terceiro grau da humildade, isto é, não tente se explicar e justificar quando a acusarem de alguma coisa, mas alegre-se com a humilhação. Se essas coisas que você está dizendo, procedem verdadeiramente de Deus, prepare a sua alma para grandes sofrimentos. Você terá que enfrentar a incompreensão, a perseguição. Olharão para você como para uma histérica, excêntrica. Mas Deus não poupará a sua graça. As verdadeiras obras divinas sempre encontram dificuldades e caracterizam-se pelo sofrimento. Quando Deus quer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, a realizará. Você, entretanto, arme-se de grande paciência. Há muito o que se refletir aqui nesse parágrafo. E uma verdade é que não há como você ser humilde sem ser humilhada. Então, nós temos muito o que aprender com essa palavrinha humilhação. E algo que todos os santos têm em comum é a humildade. Então, como é importante a gente ter um santo de devoção e estudar a vida daquele santo, porque com certeza a gente vai se espelhar naquele santo e a gente vai criar uma intimidade. Quando você cria uma intimidade, quando você gosta muito de alguém, você passa a querer imitar aquela pessoa. Então, uma das maravilhas, eu diria, da nossa fé católica é que não há contradição. Todos os santos, eles vão concordar que para você atingir a santidade, você precisa ter humildade. Certo, irmã? Exatamente. Eu falava no comecinho, né, que a minha fundadora Madre Clélia, ela viveu a humildade como um estilo de vida, né? Tanto que nós, religiosas, nós temos 3 votos, né? Castidade, pobreza e obediência. E ela quis fazer um quarto voto, que é o voto de humildade. Ela sentiu esse desejo, né? Porque ela percebia que na vida dela, como você falou, né, ela tinha muitas oportunidades para ser humilde, que é o que a gente chama de humilhação. Às vezes a gente pede para Jesus uma coisa, né? Pede uma graça, e a gente fala, olha, eu quero ser mansa e humilde como você, como é o seu coração. E ele nos dá as oportunidades para ser humilde, ou seja, ele nos dá as causas de humilhação muitas vezes, né? E aí é que a gente tem que realmente olhar para ele e aprender. Então, como ele agia diante daqueles que tentavam humilhar? E aí é nessa graça, nessa união com ele que a gente aprende, porque foi assim que fizeram os santos. Realmente não existe santidade sem humildade, porque é uma característica própria de Jesus, né? E quem é santo é quem está ali juntinho com ele. Então, por isso que é uma das características que a gente aprende mesmo direto do seu coração. E Santa Faustina, ela diz que logo que ela entrou no noviciado, ela começou a exercitar a humildade. E o conselho desse padre, que era o confessor e o diretor espiritual dela, ele inicia falando: exercite-se no terceiro grau da humildade, porque você não quer ser humilhado, você não quer ser criticado, você não quer ser desprezado. Então, para você ser humilde, só exercitando, porque não é natural. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que exercitar essa virtude, e ela é gradativa. No início, Uhum. você não vai conseguir, porque é muito difícil
falar é até mais fácil, mas na prática ninguém quer ser. E o Diário de Santa Faustina ele tem várias passagens sobre a humildade. E uma das passagens de Santa Faustina que ela fala, não sei se é o próprio diretor ou se é o Jesus. Eu creio que é o próprio Jesus que fala: não tente se justificar e não tente se explicar. Se alguém fala alguma coisa para você, um erro que você cometeu ou algo que você falou, como que você... A tendência é logo você querer se explicar e se justificar. Então, por isso que é realmente um exercício. Como que alguém vai me julgar e eu não vou me justificar? E essa passagem fala sobre o grau, porque é uma coisa que eu também não sabia, mas há vários graus de humildade. Primeiro, a humildade está muito ligada com a verdade. E essa verdade no sentido de você conhecer a si mesmo. Então, uma vez que eu me conheço, eu reconheço os meus erros. Porque se a gente não para refletir, a gente nem sabe no que a gente está errando. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente não significa que a gente é humilde. Porque muitas vezes a gente reconhece o nosso erro e a tendência é: eu vou esconder, ou eu vou fazer de tudo para me tornar melhor. E, lógico, é muito importante você saber o óbvio, porque muitas vezes a gente pensa: como que eu vou querer ser desprezada? Não é nesse sentido. É você ser desprezada no sentido de você estar fazendo algo nobre e ser desprezado até por pessoas que você considerava amigas, mas por você estar falando de Jesus, por você estar seguindo o caminho de Jesus, você é desprezada. E isso acontece. Sim. E quando... Eu ia colocar que quando Jesus fala que a sua mão direita não deve ver o que a sua esquerda faz, né? É nesse sentido, porque muitas vezes a gente quer, querendo ou não, a gente é natural, né? É quase como uma raiz ali. A gente quer fazer com que os outros vejam o bem que a gente faz, ainda que seja uma coisa boa, né? E quando a gente não é percebido, a gente fica: nossa, mas ninguém nem viu o que eu fiz, né? E essa é a humildade, é você fazer na gratuidade, sabendo que muitas vezes você não vai ser reconhecido. Isso é uma forma de humilhação também, é você fazer gratuitamente, sem esperar aquele retorno. Porque muitas vezes ele não tem, e está fora do nosso controle, né? Então, nesse sentido, realmente, essa semelhança com Jesus, que é gratuito no dar, nos faz ser mais humildes também. Não esperar sempre uma recompensa, um reconhecimento disso. E se você tiver alguém aqui passando por alguma humilhação, talvez você esteja fazendo tudo certo, conforme a vontade de Deus, mas aquela pessoa está julgando você. Então você pensa: como que eu vou ficar calada? Eu tenho que falar, eu tenho que me justificar. Você pode... Jesus, ele deixa bem claro: a minha graça não lhe faltará. No momento certo, na hora exata, essa pessoa vai saber realmente quem é você. Então, Jesus, ele faz o trabalho. Você não precisa se justificar, você não precisa tentar se explicar, porque por isso é bíblico. A verdade sempre aparecerá e o próprio Jesus, ele vai revelar essa verdade. Então, a pessoa que ela é humilde, ela é uma pessoa livre, porque ela não vai se preocupar com o que os outros dizem, ela não vai... Aquela crítica, aquele desprezo não vai ser um peso na vida dela, porque ela acredita que as ações dela, as palavras, só Jesus importa. Então, se ela estiver sendo agradável a Deus, isso é o suficiente. Sim. Santa Teresa falava que a humildade é a verdade, né? Também a verdade sobre si mesmo. Então, nem sempre só a verdade sobre aquilo que são as nossas fragilidades, mas a verdade sobre aquilo que nós somos
diante de Deus também, né? A nossa dignidade ninguém tira. Então, por isso que realmente quem é humilde acaba sendo mais livre, porque sabe que a sua dignidade vem de Deus, né? Não espera dos outros esse reconhecimento. Então, se alguém não, ou se alguém te julga, ou se alguém não acredita no bem que você faz, realmente é só Deus que recompensa, né? E tá nele ali a nossa riqueza. Por isso que realmente a humildade, ela é a verdade nos dois sentidos, na nossa dignidade e na nossa fraqueza também. Agora, quando você vai se aprofundando na humildade, você vai vendo que a pessoa verdadeiramente humilde, ela é uma pessoa cheia de paz, ela é uma pessoa mansa, mansa e humilde de coração, ela é uma pessoa leve, e a gente tem que ter muito cuidado quando fala em se sentir até feliz pelo desprezo, porque o mundo ensina o contrário. Sim. Você é capaz de tudo, você pode tudo, e o santo, ele reconhece que sim, mas somente por meio de Jesus. Sem ele, você não é capaz de nada e você não é ninguém. E à medida que que essa verdade vai sendo revelada, você vai ficando mais e mais feliz em saber que você não é ninguém, e você vai buscando se encher mais e mais de Deus. E aí você busca Sim. Deus incessantemente porque você quer se encher dele, porque você acredita que através dele, sim, você será capaz de fazer, por meio de Jesus, aquilo que parecia impossível. Mas é só por meio dele. Somente Sim. por meio dele. Porque sem ele, você é uma pessoa miserável. Você se reconhece pecadora. E uma vez uma pessoa perguntou a um diácono: por que eu preciso me confessar com o padre se eu posso me confessar com Jesus? E tem várias respostas para essa pergunta, mas o diácono falou uma coisa muito verdadeira. Ele falou: o ato de você se confessar, o ato de você ir até um padre, é um dos maiores atos de humildade que você pode fazer. Porque primeiro você está se reconhecendo como pecador, arrependido, e você vai se confessar perante a um outro homem, que é um padre, na pessoa de Jesus. Então, esse é um ato de humildade muito grande. Sim, e a humildade que atrai a misericórdia, porque quando a gente fala do sacramento da reconciliação, ele é quase que uma celebração, todo sacramento é um momento de oração, né? Mas o sacramento da reconciliação, mais ainda, por ser um momento de misericórdia mesmo, a gente se encontra com a misericórdia. Só da gente ir, né, a gente lembra da parábola do Pai Misericordioso, só da gente querer ir, parece que Deus já está lá com o braço aberto esperando, e é assim mesmo, né? Então a gente não tem que ter vergonha. O Papa Francisco sempre fala isso, a gente é que tem vergonha de pedir perdão porque a gente cai muitas vezes no mesmo pecado, mas Deus está sempre ali, né? Então esse encontro com o padre que é na pessoa de Jesus ali, né? Como você falou, realmente é um encontro com a misericórdia, para celebrarmos juntos essa misericórdia que está sempre ali me esperando, né? E o fato de sair de você mesmo te faz já pensar nisso, né? Eu preciso sair de mim, preciso reconhecer quem eu sou. E Deus tá sempre ali, então é a graça dele que nos sustenta. Você falou, enquanto você falava, eu vi que tinha um comentário aqui escrito que a humildade é um dom de Deus. E realmente é um dom a ser pedido, porque como a gente falou aqui, não é natural, muitas vezes, nosso, né? Porque o nosso natural é o orgulho, mas a humildade, ela vem como um dom de Deus. É quase como você se reconhecer pobre, né? Quem é pobre tem que pedir e reconhece tudo como graça. Então a gente sabe que a nossa vida e tudo que passa nela de bom, né? É uma graça também. Então por isso a gente sempre agradece a Deus, porque a gente sabe que tudo é gratuito e tudo vem dele gratuitamente para nós, pela sua misericórdia. Por isso que é muito bonita essa vida de humildade, quando a gente consegue realmente entender que sem a humildade a gente não consegue ter uma relação sincera com Deus, é nesse sentido, porque a gente tem que se reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é. Isso não é humilhação, né? Isso é a nossa. Nós somos criados para isso, para essa relação com Deus. E Ele está ali.
E esse se parecer com Deus é o que os santos querem. E por quererem, eles pedem esse desprezo, eles pedem as críticas, eles pedem as humilhações. Uhum. E por que eles fazem isso? Porque eles amam tanto a Jesus que eles querem se parecer com Jesus. Sim. E quem foi mais humilhado do que Jesus? Uhum. Então, quando eles sofrem, eles não pensam em si próprios. Eles olham para a cruz, eles olham para Jesus e ainda pensam: o que eu estou passando não é nada perto do que Jesus sofreu na cruz. E aí eles se alegram com isso, porque o intuito do santo é ser parecido com Jesus. E é por isso que se fala, e é verdade, que quando você sofre com Jesus, o sofrimento ele é bem mais leve. E ao mesmo tempo que a gente precisa pedir o dom dessa graça, que é a humildade, a gente precisa também tem que pedir também ao Espírito Santo que ele nos ensine a sofrer. Porque você tem que aprender até como sofrer. Se você Uhum. aprender a sofrer, você vai sofrer de outra maneira e aquele seu sofrimento ele vai dar frutos. Ele pode ser frutífero ou ele pode te levar ainda para mais, te afundar mais ainda e tornar aquele sofrimento algo que não tem nenhum valor. Então é por isso Sim. que os santos eles dão tanto valor ao sofrimento, porque eles sabem sofrer e eles sabem que as humilhações que eles sofrem são necessárias para a santidade deles. Então, se você Uhum. tiver alguém criticando você, humilhando você, reze por essa pessoa, porque essa pessoa está levando você à santidade, a se santificar. E quando Sim, você sim. olha dessa maneira, você não sofre, você não tenta revidar, você não tenta se justificar e você ainda vai rezar por aquela pessoa. Então, por isso que Uhum. o humilde é uma pessoa mansa. Sim, é encontrar sentido, né? É bonito quando você consegue encontrar sentido no sofrimento, porque não é fácil mesmo, não. Mas é uma graça a ser pedida. Às vezes a gente passa por alguma situação e não consegue entender e fica perguntando por quê, né? E quando você falava do perdão, e eu lia também que as pessoas, a gente tem dificuldade de perdoar, né? Quando alguém faz alguma coisa. Porque realmente perdoar é divino. A gente falava que aquele ditado é bem verdade, que errar é humano e perdoar é divino, né? E o perdão, ele sempre deve nos jogar para frente. Então, quando você falava agora sobre essa questão da humildade que muitas vezes faz a gente querer se assemelhar a Jesus, eu acho que é isso que a gente tem que encontrar, né? No perdão que ele nos dá pelos nossos pecados, a gente tem sempre que se jogar para frente. Se eu fico sempre girando em torno de mim mesma, né, e chorando e me lamentando porque eu sou desse jeito, ai meu Deus, a humildade ela nos faz também nos jogar para frente, né, com um olhar para o futuro. Não fico presa nem no passado e nem no presente remoendo, né? É um jeito também da gente entender se a gente está sabendo sofrer. O meu sofrimento está me jogando para frente ou está me fazendo girar em torno de mim mesma, né? Porque ele pode acontecer e eu posso virar uma pessoa mais egoísta até do que me assemelhar com Jesus e buscar um futuro diferente, né, para mim, apesar daquilo que está acontecendo, aprender para ser diferente no futuro. E outra característica do humilde é que ele respeita as pessoas, ele não julga as pessoas, ele respeita a diferença, o fato da outra pessoa ser diferente, ter Sim. pensamentos diferentes. Então, ele não entra em conflito e ele entende, respeita e ele sabe que ele não é melhor do que ninguém por ele ser dessa maneira. Pelo contrário, ele vê a pessoa de Jesus naquela pessoa, em todas as pessoas. E quando você. Porque tem muita gente que ainda tem uma visão muito errada da humildade. Muitas pessoas Uhum. ainda pensam que humilde é aquela pessoa simplória, aquela pessoa que leva desaforo para casa. E isso, aos olhos do mundo, é uma pessoa fraca. Então, para você, quando você realmente conhece
o significado da humildade, você se torna até uma pessoa mais sábia. E Sim. somente as pessoas humildes vão reconhecer isso. Então, tem muitas características e muitas vantagens em ser humilde. E se é difícil para você essa virtude, pode ter certeza que Jesus é o que ele mais aprecia numa pessoa. Não tem como você ser santo sem ser humilde. Então pode ter certeza que ele vai conceder essa virtude a você. Agora, você precisa querer, você precisa pedir e você precisa entender. Quando eu coloquei essa postagem, porque aqui o padre está falando para ela que é para ela exercitar no 3º grau. Então tem graus de humildade. Tem o 1º grau, tem o 2º grau. Quando você chega no 3º grau, é um grau muito elevado. A maioria das pessoas não estão prontas para esse. São como testes. Você tem que passar. Primeiro você tem que se conhecer. Depois você tem que reconhecer os seus, onde você não é humilde. E quando você chega nesse 3º grau, você já começa até a agradecer pelas humilhações. Você passa a não querer. Nesse grau, não é difícil para você ser humilhado e não se justificar. Quando você chega nesse grau, você já está até feliz por ser humilhado e por... Não é um peso. Porque muitas vezes, se você não se explicar, se você não justificar, você vai ficar inquieta. Você vai... Como que eu não vou falar nada? Como que eu não vou revidar? Como que eu não vou lutar contra isso? Nesse 3º grau, não. Você já tem a liberdade, você já tem a leveza, você já agradece. Porque isso, você já tem a consciência de que isso está santificando você e você está se enchendo mais de Jesus. Então, como é importante a gente procurar. Alguns santos, eles procuravam essas circunstâncias. Onde eu posso ser humilhado? Porque quanto mais eles eram humilhados, mais santos, mais perto da santidade eles chegavam. Sim, Então, acho que é até importante você saber que você não procura a humilhação pela humilhação, né? Não é que, porque eu quero sofrer, porque isso é masoquismo, é outra coisa. Mas é procurar a semelhança com Jesus. E aí eu me lembro, você falando agora, eu me lembrei da passagem dos apóstolos, né? Que quando eles foram chicoteados lá no Sinédrio, eles falaram, eles saíram felizes por terem se achado dignos de sofrer por Jesus, né? E aí é mais ainda, porque se alguém te julga por você ser de Jesus, né? Então, mais ainda você entende que é uma graça que ele te dá. Então, quando você é humilde, você entende que tudo é graça, inclusive as ocasiões de humilhação, por causa, muitas vezes, dele, né? A gente sabe o quanto é difícil você ser cristão de verdade no mundo de hoje, porque, querendo ou não, você acaba tendo que se posicionar em alguns momentos dentro do seu trabalho, da sua família, e a gente sabe que nem sempre todo mundo entende. Então, quando você se posiciona de verdade e recebe uma negativa, né? É também uma forma de, querendo ou não, você se unir a Jesus, que não foi aceito enquanto no seu posicionamento, né? E aí você se colocar mesmo junto com ele, né? Sem esse desejo de revidar, mas acolhendo como graça e pedindo a graça mesmo. Falar, Jesus, eu quero ser mais parecida com você nesse momento em que você sofreu também. É exatamente isso. E é por isso que a pergunta não deve ser por que eu, por que comigo? Sim. E sim, para quê? Porque esse Exatamente. para quê, ele dá todo um sentido. E esse para quê é sempre para um resultado frutífero, um resultado que vai levar você à santidade, um resultado que vai levar você ao sofrimento. Muito bem, que te joga para frente, né? Para o futuro, não te faz ficar preso em você mesmo, mas te faz encontrar um sentido e caminhar.
E que Deus nos dê essa graça, né? Porque a gente sabe que falar é fácil, nas ocasiões nem sempre a gente está preparado para isso. Então, por isso que quando a gente fala da união com Jesus, é para que nesses momentos a gente consiga se assemelhar a Ele. Porque não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Você falou dos graus e realmente a gente vai caminhando passo a passo. É essa união, buscando essa união com Jesus, buscando ser mais semelhante nele em cada momento, é que nessas horas a gente vai também ter essa graça. Irmã, e uma palavra assim que me vem para a gente conseguir isso, porque é fácil falar exercitar, mas somente por a gente mesmo a gente não consegue. A gente precisa, até para isso a gente precisa de Jesus para que ele nos ajude a exercitar. E uma maneira da gente conseguir essa força é na adoração. E eu creio que esse seu apostolado, eu não sei, mas por se tratar do coração de Jesus, qual a relação da adoração nesse apostolado? Nós, como religiosas e também como apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, a gente recebeu uma herança da nossa fundadora, que era o amor à Eucaristia. Então, todos os dias, a gente começa o nosso dia diante da Eucaristia. A gente expõe Jesus e faz um momento de adoração todos os dias de manhã cedo. Porque a gente sabe que é dali que vem a força, né? Quando a gente fala dos milagres eucarísticos, a carne que foi encontrada nos milagres eucarísticos é a carne do coração. Então, a gente sabe que na Eucaristia é onde a gente se encontra ali diretamente com o coração de Jesus e com a pessoa dele, né? Então, por isso a gente sabe que a nossa força vem dali, da união com Jesus Eucarístico, especialmente, na Santa Missa, né, mas também nos momentos de adoração. Então, todos os dias a gente faz esse momento pela manhã, para que a nossa vida, nosso dia, já seja oferecido para Ele como uma oferta mesmo o dia inteiro. E eu creio que quando você começa o dia assim, todas as humilhações, você ganha força para lutar com essas humilhações. Você se exercita melhor diante das humilhações. E uma coisa assim, muito importante, e que, por sinal, eu ouvi um padre falando que está acontecendo mais, é que os católicos estão adorando mais, o que é algo muito importante e, ao mesmo tempo, até pouco tempo atrás, a gente não via muito essa prática e, ao mesmo tempo, eu acho que por meio da adoração, todos os sacramentos eles vão ficando mais evidentes e mais importantes quando a gente começa a adorar. Principalmente da confissão, né? Que é algo que alguém até comentou aqui, como é importante falar da confissão. E é assim porque, infelizmente, muitas pessoas, desde que depois da pandemia, muitos ainda acham que assistir à missa online funciona, que é a mesma coisa. E isso significa que, se você pensa assim, você não tem a consciência da importância do sacramento, da confissão, a importância do que é receber a Eucaristia. E isso eu acho que deve muito ser falado, porque as pessoas precisam acordar e se atentar. Porque tudo, tanto a confissão como a Eucaristia, como a adoração, tudo isso vai dar muita força para essas virtudes, para que a gente consiga ser humilde, para que a gente consiga ter mais fé, para que a gente consiga ter a força que vem de tudo isso. Sim. Alguém falava aqui que as igrejas estão vazias, porque a gente tem que entender o sentido do sacramento, né? Então, a Santa Missa é um momento comunitário. Não é que eu me encontro só eu e Jesus, né? Eu faço parte de uma família. Tanto que, quando Jesus fala, né? Se você se apresenta para oferecer, dar a sua oferenda e você está com alguém que você não conversa, é importante que você se reconcilie primeiro, né? Porque a gente tem que entender que quando eu comungo Jesus, eu comungo a minha comunidade inteira. Então, se eu não estou bem com alguém, eu vou fazer comunhão com aquela pessoa, né? Então, eu preciso me acertar primeiro. Na verdade, é interessante por isso. A gente perdeu um pouco o sentido de comunidade quando a gente ficou em casa, né? Agora a gente tem que voltar para entender que eu faço parte de uma família e que tem pessoas ali que podem precisar de mim também. Então,
é muito mais seguro para mim ficar em casa, porque às vezes o entrar em contato com o outro pode me incomodar, mas faz parte da vida do cristão, né? Eu não sou só uma relação com Deus, eu tenho também meu compromisso com os irmãos, então eu tenho que entender que o sacramento me faz virar comunhão, me faz ser igreja, né? Não é só eu e Jesus que forma a igreja, mas é uma comunidade. E aí a reconciliação eu procuro por conta disso. Tem os momentos de reconciliação na Santa Missa, mas o momento especial com o sacerdote é para que eu faça a experiência pessoal de humildade e aí eu consiga olhar o outro também de forma mais humilde. Quando eu me reconheço humilde, eu consigo olhar o outro de forma mais humilde também, entendendo aquilo que ele, os erros dele e aquilo que ele é na sua dignidade. E aí, quando você tem essa virtude, são tantos outros pecadinhos que você deixa de cometer, porque você passa a não julgar o outro, você passa a não brigar com o outro, você passa a ver Jesus no outro, e por isso que tem um padre que falou que um dos pecados que mais desagrada a Deus é o orgulho. Qual o contrário de orgulho? É a humildade. E se o orgulho é um dos pecados que mais desagrada a Deus, a humildade é, consequentemente, o que mais vai agradar a Deus. Então, que a gente realmente peça e procure entender mais sobre essa virtude, porque não é algo que você vai ouvir uma vez e já vai aprender e exercitar. Você tem que pedir a Deus todos os dias e encontrar ocasiões para exercitar essa humildade. E quando você se torna consciente disso, você vai se enchendo mais e mais de Jesus e você realmente passa a ver Jesus em tudo, em toda situação, porque às vezes não é só perante uma pessoa, mas é perante alguma coisa que você mesmo tem que fazer. E aí você começa a colocar Jesus em toda situação. Você começa a ver Jesus em tudo. Mas é mesmo, é se colocar na pessoa dele também e pensar o que será que ele faria nesse momento, nessa situação, né? A nossa unidade com Jesus vem daí, em pensar no modo como ele agia em cada momento, para a gente tentar agir pelo menos um pouquinho parecido com ele. E tem uma situação, porque as tarefas de Santa Faustina no convento eram na cozinha, como cozinheira, na portaria, na limpeza. E tem uma situação que ela estava limpando o piso e uma outra irmã lá do convento entra e começa a sujar aquele piso. E pelo jeito foi quase que proposital. Ela sabia que ela estava sujando, mas ela aproveitou aquele momento como um momento de não falar nada, um momento para ela se santificar, porque para você exercitar a humildade, você precisa ser paciente, você precisa ter muita paciência, você precisa se calar, e é uma humilhação. Se isso acontece com você, na hora você vai falar. Como? Você não está vendo que eu estou limpando? Como que você faz isso? Não. Ela aproveitou daquela situação para ela se santificar. Então, a mensagem que nós queremos deixar aqui é essa. Aproveite as ocasiões, porque provavelmente todos os dias você vai ter ocasiões para se santificar. Sim. Amém. Muito obrigada pela partilha, viu? Que a gente peça essa graça também à Nossa Senhora, né? Aproveitando que hoje é sábado e ela que soube guardar no coração todas as ocasiões que ela não entendia, né? A gente está falando de humildade como aquilo que acontece muitas vezes na nossa vida, aproveitar para ser mais humilde. Mas isso só acontece no silêncio. Você falava agora do não revidar e como é importante a gente aprender com Nossa Senhora essa virtude do silêncio, porque o silêncio, uma irmã aqui em casa hoje dizia na hora do almoço, né, que o silêncio nos faz ser mais justos, porque a gente consegue parar, refletir e pensar, mas o que será que eu devo responder? Ou o que será que é mais viável fazer nessa situação, né? Então, que Nossa Senhora nos ajude com esse dom do silêncio que nos faz pensar, refletir sobre nós mesmos, sobre o outro, e em cada momento. Não é
mas com certeza, né? Então a gente tem que estar aí. Muito bem. E ninguém melhor que Nossa Senhora para que a gente tenha como exemplo a humildade. Porque ela, quando foi anunciado que ela seria a mãe de Jesus, ela não tinha nenhum pecado, mas ela não se achou digna. Como eu ser a mãe de Jesus? Então ninguém teve maior humildade que Maria. Então, se você precisa, luta por essa virtude, se espelhe em Maria. E claro, todos os santos, se você tiver um santo de devoção, estude aquele seu santo com profundidade, porque com certeza você vai querer se tornar mais humilde, principalmente sabendo mais, conhecendo mais a vida de São Francisco de Assis, que é um dos maiores exemplos de humildade. Amém. Amém? Bom, irmã, muito obrigada mais uma vez. Muito bom falar com você, muito bom conhecer mais sobre o seu apostolado. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua missão. Amém. As pessoas estão pedindo para cantar. Se você quiser, eu posso cantar uma música de Nossa Senhora para a gente terminar. Pode ser? Por favor. Que eu vi. Eu deixei o violão, falei, bom, se precisar, bem, se não precisar, não tem problema. Obrigada, pessoa que pediu. Eu quero sim. Eu vi que... Vamos então pedir também a graça à Nossa Senhora para viver bem esse dia, né? Em união com ela, com o coração de Jesus, que ela nos ajude também, nos ensine e nos motive nessa graça tão grande que ela viveu, que é a misericórdia, que ela também nos ensine a ser mais humildes. Bem-aventurada é aquela que traz o nome de mãe, a rainha da paz, a mãe do Cordeiro e minha também, a cheia de graça aos olhos do Pai. Seu sim trouxe ao mundo eterno amor, o Filho de Deus e nosso Senhor. Seu manto sagrado nos cobre de luz. Bem-aventurada Mãe de Jesus e nossa Mãe, Maria, nossa Mãe. Nossa Mãe, Maria, nossa Mãe. Viva Nossa Que linda. Senhora! Que voz linda, irmã! Muito obrigada! Que música Imagina. linda! Que a gente possa fazer mais lives juntas. E que Nossa Senhora derrame muitas graças sobre todas vocês aí. São quantas irmãs? Aqui nós somos em 12. São os 12 apóstolos, as 12 apóstolas. 12, olha só. Que bênção, que maravilha. Muito bem. Eu vou rezar também por você, pela sua família, pela sua missão. Eu vejo que você é muito fiel na sua missão, né? E que realmente muito agraciada também por Deus. E que Santa Faustina te ilumine sempre para nesse caminho da misericórdia, que com certeza não é fácil, mas Deus sabe também, conhece o nosso coração e o nosso desejo de ser mais parecidas com Ele. Que Ele nos ajude também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fique com Deus e espero que a gente possa fazer mais lives juntas sim, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, fica com Deus. Um abraço para todo mundo. Um grande abraço, irmã.